sejam muito bem-vindos ao canal Estante do Inconsciente. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e no programa No Divã da Estante de hoje, o tema é a interpretação dos sonhos na prática psicanalista. Para conduzir essa conversa, recebo o psicólogo e psicanalista Leonardo Della Páscoa. Leonardo atua clinicamente há mais de 25 anos, possui um trabalho aí consolidado na interseção entre a teoria psicanalítica e outras áreas do saber, como cinema e as dinâmicas familiares. Autor de 7 livros, entre eles A Interpretação dos Sonhos e os Símbolos Oníricos, ele traz um olhar que busca conectar os fundamentos da teoria freudiana aos desafios do consultório contemporâneo. Leonardo, quero agradecer muito aqui a sua participação no programa No Divã da Estante, aqui do canal Estante do Inconsciente. Obrigado por ter aceito o meu convite para conversar aqui comigo e com todos aqueles que estão nos assistindo. Eu que agradeço, Luiz Fernando, muito obrigado pelo convite e vamos para dentro, né? Vamos conversar sobre os mistérios da mente humana, né, que a interpretação dos sonhos, quando bem feita, revela. Com certeza, não temos dúvida disso, né? Como já dizia Freud, né, os sonhos, né, são a via régia, né, para o inconsciente, não é isso? Estrada real, né? A via régia, estrada real. Eu costumo dizer, sabe, Luiz Fernando, que é a Ferrari para a gente chegar no inconsciente. Oh, com certeza. E é o mais rápido, é o mais direto, porque assim, já vou começar falando, tá? Sem problema. Os médicos, eles, o que você vai o que acontece quando você vai num médico? A primeira coisa que ele vai fazer, o médico contemporâneo, ele vai te receitar ali, te prescrever exames para você fazer para depois voltar para ele. Para ele confirmar o que ele está pensando, a hipótese diagnóstica, né? Vai pedir, muitas vezes ele vai pedir uma ressonância, um raio-x, uma tomografia computadorizada. A interpretação dos sonhos é esse nosso teste, esse nosso exame. Só que aí a gente faz, através de uma metáfora, de uma alegoria, o diagnóstico de como é que está aquele paciente, de quais são aqueles problemas daquele paciente, de como é que é a estrutura daquele paciente, a maneira como ele lida com as próprias pulsões, a pulsão de vida, a pulsão de morte, o conhecimento, né, que também que é uma coisa importante, se ele gosta do conhecimento, se ele tem um ódio pelo conhecimento, como é que no tratamento isso está se desenvolvendo, se está evoluindo ou se está retrocedendo, tudo isso aparece no sonho do paciente. Muito bom. Pessoal, já sentiu que a conversa aqui vai ser muito legal, né? O tema é muito, muito bacana. E o Leonardo tem muito conhecimento. Mas antes da gente mergulhar aqui nessa conversa, quero fazer aquele convite rápido. Se você é estudante de psicanálise, está iniciando sua jornada aqui na clínica também, entre aqui agora no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, não perca os nossos vídeos semanais, deixe o like, sobretudo, compartilhe essas entrevistas aí com todos aqueles que querem aprender um pouco mais sobre psicanálise, tá legal? Siga também o nosso perfil no Instagram, @Estante do Inconsciente, né? E aí você vai ter acesso aí a mais informações sobre todos os conteúdos que estamos produzindo aí ao longo da semana, tá ok? Mas, Leonardo, vamos começar ali bem do comecinho mesmo, né? Vamos falar ali da obra A Interpretação dos Sonhos, né? De Freud. Sim. Ela é, de fato, o pilar da psicanálise? Esse livro ainda é um manual indispensável para quem pretende atuar clinicamente hoje e aprender sobre os sonhos? Cara, eu vou ser bem sincero com você. Vamos pegar uma metáfora, já que a gente está falando de interpretação dos sonhos, vamos usar metáforas para a gente conversar hoje aqui, tá? Vamos pegar a metáfora de uma árvore. Uma árvore representando a psicanálise, tá? E a interpretação dos sonhos. Freud, a interpretação dos sonhos seria as raízes e o tronco dessa árvore. O que vem depois, dentro do próprio Freud, os psicanalistas pós-freudianos, as contribuições que eles trouxeram são os galhos, as flores, as sementes, as folhas. Mas o tronco e a raiz é a interpretação dos sonhos. Muito do que está ali, a base do que está ali, ainda é atual. Tecnicamente, obviamente, as coisas mudaram muito. Sim. E aí tiveram as contribuições dos outros psicanalistas. Mas por que é uma obra tão grande? Porque ela é disruptiva. Ela mostra como o funcionamento psíquico funciona de uma maneira que ninguém fazia nem ideia.
E ninguém fez um estudo sistemático, e ninguém escreveu de uma forma tão sistemática, tão precisa, tão didática como Freud. Só que aí o que aconteceu? Ele foi mudando de ideia durante os anos, né? Ele foi Sim. aperfeiçoando, foi aprofundando, até com a colaboração dos seus discípulos, ele começava a se dar conta e aceitar ou discordar do que seus discípulos escreviam, né? E aí ele ia lá e fazia acréscimos, aumentava com capítulos novos, com notas de rodapé. Junto com os 3 ensaios da teoria da sexualidade, a interpretação dos sonhos é o texto que o Freud mais mexeu na vida dele. E é, sim, sem sombra de dúvida, o pilar de um psicanalista. Se o Freud descobrisse que tem gente que diz que é psicanalista hoje e não trabalha com a interpretação dos sonhos, ele estaria se revirando no túmulo, meu caro. Não tenho dúvida disso, Leonardo. Leonardo, sendo assim, direto para quem está começando, né? O que é efetivamente o sonho para o Freud? É aquela fórmula clássica de desejo reprimido, mais um resíduo diurno? Essa fórmula ainda dá conta da complexidade dos sonhos atuais? Dá sim, dá conta de muita coisa. Só que a gente tem que encarar o sonho como uma forma de pensamento. Só que é uma forma de pensamento diferente do pensamento que a gente está tendo agora. Racional, lógico, né, como a gente está conversando aqui. A forma do sonho ela é predominantemente visual. Ela é alegórica, ela é metafórica. Ela também está presente quando a gente está acordado. Freud se deu conta disso, mas quem aprofundou foram outros analistas a partir de Melanie Klein. Mas ela também está presente quando a gente está acordado. Ele falou também dos devaneios, quando a gente está sonhando de olhos abertos e tudo mais. Que daí o nosso pensamento, a gente vira um super-herói, a gente faz coisas que gostaria, o nosso desejo ele está todo ali. E a nossa mente, e é isso que é legal da moda freudiana, da descoberta freudiana, ela é movida por desejo. O desejo é o que move a nossa mente. Só que, muitas vezes, esses desejos eles entram em conflito com a moral, com a sociedade, com a nossa família, com o desejo. É o ideal, né? Com o ideal que a gente introjeta, exatamente. E aí é que entra o problema, né? Então, mas a gente tem que ver a interpretação dos sonhos como uma forma de pensamento que é diferente da forma que a gente acredita que é um pensamento. Porque o pensamento ele tem várias formas. E a psicanálise descobriu isso. E Freud foi quem começou a descobrir isso com muita precisão. Ele foi cirúrgico. E ele trouxe coisas à tona que, através dos sonhos, que incomodou muita gente, né? Por isso ele era chamado de charlatão, até hoje é chamado de perverso, de tarado, de abusador. Você não sabe alguns xingamentos que eu escuto em relação ao Freud no meu perfil, principalmente no Instagram, sobre o velhinho. Né? Tudo uma compreensão errada, porque a psicanálise incomoda. Não tenho dúvida. Incomoda. Ainda hoje ela incomoda. E o Freud incomoda mais do que todo mundo. Porque o Freud é o cara que foi lá tocar na ferida. Na ferida, exatamente. Na ferida. Não, os outros não tocam tanto na ferida como o Freud. Freud é o psicanalista até hoje, tá, Luiz Fernando? Se você for ver todos os outros, Lacan eu não conheço muito, que não é muito a minha área. Né? Eu sou de outra corrente. Mas Lacan também incomoda muito. Mas Freud foi o cara que lá tocava na ferida e girava o dedo. E bancava o preço disso. Muita gente não tem essa coragem. Sim, é verdade, é verdade. E Leonardo, por que, assim, via de regra, isso acontece muito, né? A gente sonha e só lembra de fragmentos desses sonhos. É exatamente porque se a gente conseguisse efetivamente lembrar desses sonhos todos, a gente estaria ali chegando perto daquele desejo reprimido, e isso aí causaria um problema para a gente. Olha, isso que você disse não é o que eu vejo exatamente na minha clínica, tá?
Não, tem gente que lembra do sonho em detalhes. Isso também fala muito da estrutura de cada um. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, tá? Que contradiz o que você disse agora. Um paciente com uma estrutura neurótica obsessiva, ele vai chegar na sessão com um sonho longo, descrito em detalhes. Detalhe por detalhe. Consegue lembrar tudinho? Tudinho. Detalhe por detalhe. Ele se só alguns pedaços. Para ele, isso é muito importante. Né? Isso faz parte da estrutura dele. Então, o sonho entra dentro da própria estrutura dele. Então, os detalhes, e até a forma defensiva de ficar usando todos esses detalhes para ficar enchendo a sessão com a descrição desse sonho, para não falar do que o sonho está realmente querendo dizer, ele utiliza. Quer dizer, a coisa entra na dinâmica da própria estrutura da pessoa, entendeu? Tem aqueles que têm mais dificuldade, que lembram de fragmentos. Agora, com aquilo que o Freud chamava da pedagogia da psicanálise, se você instrui seu paciente, se você mostra para ele a importância da interpretação dos sonhos, o que ele vai ganhar com isso, qual é a vantagem que ele vai ter de trazer aquela coisa confusa que faz ele mexer com um monte de coisa desconfortável que ele está querendo botar para baixo do tapete, ele vai ser o primeiro a ser teu aliado, e trazer, e anotar, escrever, e registrar, e trazer sonhos, e começar a interpretar e cada vez lembrar mais. Mas ele precisa saber o que ele vai ganhar com isso. Porque senão a pessoa vai trazer um sonho que vai ter que falar sobre conflitos familiares, sobre problema de sexualidade, sobre a maneira como ele lida com o ódio. Para quê? A pessoa quer se defender. Os sonhos, ele envolve ali a questão da sublimação, né? Da projeção também, correto? Como é que Freud interpretava o sonho na prática, né? E como é que o senhor destaca essa marca registrada desse método original da escuta onírica? Olha, eu diria que a principal método é seguir o que o paciente pensa sobre os sonhos. Eu diria que é esse. Esquecer isso é você não usar a ferramenta psicanalítica para trabalhar com a interpretação dos sonhos. É deixar de lado o que é mais importante na interpretação dos sonhos, que é o trabalho psíquico que o paciente tem que fazer para ter uma compreensão interna sobre si mesmo e uma transformação inconsciente. Eu diria que a gente tem que usar, porque o erro que eu mais vejo ser cometido pelos meus alunos, por pessoas interessadas na interpretação dos sonhos, é que a pessoa ouve um sonho e imediatamente acha que já tem que dar uma resposta sobre o que aquele sonho significa. Como se a gente fosse guru, como se a gente fosse, sei lá, um mago, uma bola de cristal, né, que decifra sonhos, um oráculo antigo, da Grécia Antiga, que decifra sonhos, mas não é esse o objetivo. O objetivo não é nem a gente estar certo sobre o que a gente está falando, se nossa compreensão está certa ou se está errado. O objetivo é causar uma transformação profunda, inconsciente dentro do paciente, onde os pelos do paciente saltam e se arrepiam, onde o paciente sente uma emoção forte com aquilo que está sendo trabalhado. Para isso, é ele que tem que fazer um trabalho psíquico, um esforço psíquico de conectar as coisas. Eu tenho que ajudar ele a fazer essas conexões. E isso não se acaba numa sessão, né? Às vezes podem levar sessões conversando sobre um sonho. Não é necessário na psicanálise contemporânea. O Freud trabalhava assim. Freud ficava sessões trabalhando os sonhos, até porque ele estava investigando, né? Então ele queria entender o significado de um sonho completo. Aquilo para ele era importante, era didático, era formativo, né? Mas agora, com a psicanálise contemporânea, com aquilo que a gente já sabe da interpretação dos sonhos, não é mais necessário isso. Porque em sonhos diferentes vão aparecer os mesmos conteúdos, os mesmos conflitos, os mesmos desejos reprimidos. E aí a gente vai poder trabalhar e ajudar o paciente a fazer esse trabalho que ele precisa fazer e ligar no final um ou dois pontos
Não precisa ficar fazendo interpretações racionalizantes de tudo que a gente entendeu do sonho com o paciente. Isso não leva a resultado terapêutico e psicanalítico como a gente quer. O que a gente tem que fazer é o paciente que está enxergando assim, ele chega para nós enxergando assim, tá? Sabe aquelas cristas de cavalo? Né? O paciente chega vendo as coisas desse jeito, de uma maneira muito rígida, fechada, sem abertura. Então, no trabalho com a interpretação dos sonhos, a gente tem que fazer o paciente começar a fazer assim, ó. Aumentar seu campo de visão, conseguir olhar para a sua experiência emocional de outros pontos de vista, conseguir botar um nome para a própria experiência emocional. Muitas vezes eles não sabem nem dizer o que sentem. E a gente tem que ajudar eles nesse processo. E como o analista ajuda o analisando a abrir exatamente esse olhar, né? E até onde vai também o papel do analista em ajudar na interpretação? Porque também, assim, a gente também tem que tomar um cuidado de não querer impor uma interpretação nossa para o paciente, né? Como é que é esse limiar entre ajudar o paciente a interpretar o sonho, né? E ao mesmo tempo a gente também não, digamos assim, direcionar, digamos assim, o paciente para aquilo que a gente está acreditando que seja a nossa interpretação, que seja verdadeira, e não o que o paciente efetivamente sente. Porque vai ter horas que o paciente vai falar, né? Eu acredito eu, né? Olha, não é bem isso que você está falando, não, acho que não é essa a interpretação. Como é que o analista recebe isso também, né? Eu penso que a gente tem que favorecer esse questionamento da parte do paciente, né? Eu fiz a minha formação na Itália, onde eu morei por 8 anos, e eu tinha um supervisor que era o Armando Bianchi Ferrari, que estudou com o Wilfred Bion aqui no Brasil, depois foi para a Itália e pegou uma sugestão do Wilfred Bion e desenvolveu em cima dos estudos psicanalíticos sobre o corpo, principalmente com pacientes graves. E ele dizia algo muito importante sobre isso, sabe? Sobre a gente ajudar Me perdi agora, como é que era a pergunta mesmo? Exatamente assim, no momento assim, como é que a gente faz com que o analisando, né, abra os olhos, né, e até onde vai a Sim, nossa agora lembrei. introjeção da participação, né, na interpretação. Lembrei por que eu pensei no Ferrari. E aí, o que o Ferrari dizia com clareza, né? Que o nosso objetivo é que as nossas interpretações façam sentido para o paciente, façam ele acender uma luz dentro dele. Sabe aquela luzinha que acende dentro do cérebro, que ilumina, coisa que a gente não está vendo ainda? É esse o nosso objetivo. Não é estar certo. A gente não tem, eu não estou preocupado em estar certo numa interpretação. Eu quero colocar o inconsciente do paciente em movimento. Sim. Então eu pergunto para ele se aquilo faz sentido ou não para ele. Eu quero um feedback dele. Quero saber se isso está certo ou não. Se ele tem alguma coisa para corrigir ou acrescentar. Porque muitas vezes pode estar parcialmente correto e aí ele tem algo que ele quer acrescentar naquilo que eu estou dizendo. Tem isso também, e aí ele complementa. Eu coloco ele dentro do processo interpretativo do próprio sonho. Aí ele começa a entender como ele é um agente ativo daquele processo que a gente está trabalhando com o inconsciente dele, que não sou eu, o sujeito, o suposto saber de fora, que sabe tudo. Perfeito. Você há pouco disse que os sonhos, né, que a importância do livro, a interpretação dos sonhos é de fato um instrumento vital dentro da psicanálise, né, para chegar ao inconsciente. Mas você falou que a técnica evoluiu, não é isso? Sim. Nos últimos anos. O que mudou da técnica de Freud para a técnica atual, na direção de abrir esse horizonte para que o analisando consiga entender melhor os seus sonhos? Essa pergunta ela é muito boa, né? E a resposta demoraria algum tempo, assim, uma resposta completa, porque tem todos os modelos que foram sendo construídos e acrescentados depois disso. Mas numa resposta mais rápida, uma linha geral, numa live que eu posso dizer para você, é que hoje em dia o Freud estava muito preocupado com o porquê que o sujeito
sofria de determinada maneira e os sintomas se expressavam de determinada maneira. E aí ele explicava para o paciente o porquê, fazia relação explicativa com o passado na infância. Então, você está sofrendo desta forma com a sua esposa agora, porque você viveu o mesmo tipo de relação com a sua mãe na infância, e agora você está, né, revivendo isso com a sua esposa no casamento, em função, né, de uma vivência traumática infantil que você teve quando você estava com a sua mãe, lá na sua infância, num determinado momento. Uma interpretação muito mais explicativa. Hoje em dia, principalmente depois do Bion, e que trouxe um aspecto mais humanizante para a psicanálise, mais empático, né, onde o analista também está muito implicado no processo, o sonho ele é analisado como uma experiência que ela é compartilhada junto com o próprio analista, dentro de um processo de transferência. Então, ela tem que fazer sentido para esse processo, para a história de vida do paciente e para aquilo que a gente está construindo junto na nossa relação. Então, ao invés de ficar dando interpretações, a gente tem que olhar para o paciente e ajudar o paciente a enxergar a maneira como ele funciona. E não por que ele funciona de determinada maneira, mas como ele funciona. É muito mais, tu funciona assim. Quando tu está se sentindo desamparado, tu ataca. E o paciente tem que começar a enxergar isso, porque a maior parte das vezes eles dizem que não. O ser humano diz assim, o que ele faz? Ele culpa o outro. Ele não tem, né? E o processo de autoconhecimento, o processo começa em a gente reconhecer o que acontece com a gente. Então, só esse fato da gente ajudar os pacientes a enxergarem como eles funcionam acelera o processo terapêutico em relação ao modelo freudiano, porque o modelo freudiano é muito intelectualizante, racionalizante, e pode causar defesas nos pacientes entre ligar aquilo que eles sentem com aquilo que eles pensam. E aí, muitas vezes fica muito separado uma coisa da outra. E essa interpretação mais racional dificulta para que a pessoa sinta a própria experiência emocional. Agora, quando eu faço intervenções que são mais reflexivas ou menos interpretativas, diretas, que causam resistência nos pacientes, né? Diferentemente como o Freud e a Melanie Klein faziam, eu abro mais fácil essa possibilidade do paciente enxergar as coisas de um outro ponto de vista. Eu faço com que ele fique menos resistente e menos defensivo às coisas que eu estou trabalhando com ele na sessão. Não sei se eu fui claro ou se eu debatei demais aqui. Não, gostei, interessante. E, Leonardo, assim, existe um jeito certo de escutar um sonho? O que o analista deve prestar mais atenção? É no conteúdo do manifesto, na forma como o paciente relata o sonho, ou até mesmo nos significantes que estão sendo utilizados? Existem modelos, né? A psicanálise não é uma só, tem várias psicanálises, né? No mínimo umas 7 escolas de psicanálise a gente tem. Então tem modelos. Eu tenho um método, eu desenvolvi um método que tem alguns princípios que baseio para interpretar o sonho. O primeiro princípio é que o sonho não é uma decifração de símbolos, que você tem que olhar para o campo do sonho, para o cenário, para os personagens, para o que está acontecendo no sonho, como é que o ego reage a esse sonho, se ele se defende, se ele foge, se ele reage, como é que ele faz com os conflitos que o sonho está fazendo. Isso tudo é elemento diagnóstico. Outro princípio é em que momento o paciente traz o sonho. Isso é muito significativo. Se ele traz no início, se ele traz no final, se ele traz 5 sonhos para a sessão, tudo isso já é um indício também de como é que o paciente está lidando com as suas questões internas. E o último, e não menos importante, é a qualidade da angústia que está no sonho. Se a angústia é mais em relação a conflitos entre desejos,
pode estar mais relacionada a questões neuróticas, como a castração, por exemplo. Mas se é mais persecutória, se é mais paranoide, a angústia dentro do sonho, aí nós estamos falando de estruturas mais regressivas, com processos defensivos mais regressivos que precisam de uma postura diferente da gente enquanto terapeuta. A gente não tem que sair interpretando o sonho. Por exemplo, a gente tem que ajudar o paciente a nomear a emoção e diminuir a intensidade do que ele sente, para ele conseguir pensar e raciocinar, coisa que ele não está conseguindo. Então, tudo isso, né, o sonho revela. E eu me baseio nesses princípios para poder trabalhar e ensino eles para os meus alunos. E a importância também de se considerar o momento de vida que o paciente está vivenciando ali é algo importante na hora de interpretar o sonho, em vez de focar apenas naquele conteúdo arcaico, infantil, de coisas do passado, reprimidas do passado. Se o paciente for para o passado, a gente segue a linha dele. O contexto de vida, muitas vezes, está ele mesmo associa ao passado. E aí, ele mesmo pode saber que ele está repetindo, porque o paciente também não é burro, né? Sim. Quando ele está repetindo sempre a mesma coisa, escolhe sempre o mesmo parceiro, cai sempre no mesmo tipo de relação, autodestrutiva, masoquística e tal, ele não é bobo, ele sabe disso. Então, muitas vezes, se ele está no ambiente certo, com a condução certa, aí ele vai fazer essas ligações sozinhas, inclusive. Né? Mas, senão, a gente leva... E eu não sou tão preocupado assim em ficar investigando tanto o passado, se a coisa não vai para o passado. Perfeito. Tá? Ajudar, como eu te disse, ajudar o paciente a enxergar como ele funciona é o que me interessa mais. Se ir para o passado ajuda nisso, a gente vai. Se não precisa disso, se ele não quer isso, se a gente está em outro caminho, a gente vai no caminho do paciente. Você citou uma questão da repetição, né? E é impressionante também assim que às vezes a gente tem sonhos que são recorrentes, né? Muito recorrentes. Eu vou falar aqui rapidamente, eu tenho um sonho, não é para interpretar aqui, mas, por exemplo, assim, eu já sonhei várias vezes que eu estou assim num ambiente de praia e tem aviões caindo dentro do mar, sabe? E não é um só, são vários ao mesmo tempo nesse ambiente que eu estou. Isso já aconteceu. Já aconteceu situações também que, pô, eu estou... E olha, já na vida adulta, que eu estava num ambiente de colégio, indo para o colégio sem a camisa, né? Talvez pudesse representar ali um momento que também eu estivesse com frio, estava dormindo sem camisa de repente, ou precisava me cobrir, eu não sei se seria isso naquele momento, mas assim, são sonhos que já aconteceram comigo mais de uma vez, assim, esse tipo de cair avião dentro do mar, que já aconteceu tipo assim, umas 4, 5 vezes. Essa repetição de sonhos traz sempre o mesmo conteúdo. Eu quero dizer assim, teria de fato, independente do momento que ela está acontecendo na vida da pessoa, teria sempre o mesmo significado ou pode trazer significados diferentes dependendo do momento que a pessoa está vivenciando? Depende do que acontece no sonho, porque aí às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho sempre o mesmo tipo de sonho. Tá, então vamos ver, me conta um deles. Aí a pessoa vai dizer, eu estava lá e começaram a cair aviões dentro do mar, e num desses aviões eu estava dentro, caí, morri e acordei. Tá, e qual é o mais recente que você teve? Eu estava no mesmo sonho, caindo aviões dentro do mar, e aí, antes do avião cair, eu consegui abrir o paraquedas e tal, e consegui sair, mas estava com muito medo, né? Tava querendo acordar, me dei conta que estava acordando. É outra coisa, é outra situação, né? É o mesmo cenário, é o mesmo campo, mas a maneira como você está lidando com o conteúdo que o sonho está mostrando é outro. Sim. Ele pode até estar mostrando um processo de elaboração. Mas enquanto a gente não olhar para o que o sonho está mostrando, enquanto a gente não olhar, realmente sentir a dor que tem que atravessar para elaborar, ressignificar talvez algum tipo de conteúdo que esteja envolvido nesse tipo de queda de avião, que é um sonho desagradável, né? Não é agradável algo assim. Sem dúvida. Angustiante uma coisa dessas. No meu caso, eu estou sempre somente observando, eu não estou saindo do avião, pulando, eu estou só observando no mar que está caindo ali no mar. Os aviões, alguns, né, simplesmente caem e ficam boiando, outros são destruídos, mas assim, eu estou numa posição de observador sempre,
né? E não de que estar dentro do avião. É por isso que eu estou comentando assim, mas é uma coisa particular minha que tem que levar para uma análise e discutir. Eu só estou comentando a recorrência do mesmo sonho. Na verdade, você toca em outra questão. O sonho não é uma exclusividade da análise. Algumas pessoas, eu escuto muito isso, né? Inclusive de psicanalistas que repetem mantras que eles escutam na formação. Tipo, o sonho só vai ter valência de significado se for um processo analítico e blá, blá, blá. Eu sou psicanalista, eu acredito muito nisso, só que vamos botar os pingos nos is. Os sonhos não é uma exclusividade da análise, né? Ele é objeto de estudo desde do Egito Antigo, da Grécia Antiga e tal. Então, a psicanálise ela não é a detentora do saber onírico. Ela tem uma ferramenta para trabalhar com os sonhos. Mas senão a gente vai querer impor uma situação que não existe, na verdade, né? Então, por exemplo, as pessoas podem, como o próprio Freud ele não teve analista, né? Mas ele analisou seus próprios sonhos. Exatamente, ele se autoanalisava. Basicamente era aí. Aí tem gente que diz assim para mim, mas o Freud se analisou com cartas, com um amigo, com William Fliess, que estava lá em Berlim e tal. Tá, mas aí eu pergunto para você, tá, Luiz? Você acha possível análise por carta? Não, eu acho complexo, né? Você faria análise por e-mail? Não, nem com inteligência artificial. Você faria análise pelo WhatsApp? Também não. Então, é uma coisa... Sim. Então, era ele com ele mesmo, né? E como é que ele fazia? Ele analisava os próprios sonhos. Então, em função disso, até eu criei um desafio, até para testar essa questão da psicanálise aplicada, onde eu ensino pessoas em 15 dias intensos a entrar em contato com seus sonhos e começar a saber o que eles significam. Você tem que ver os resultados. Pessoas que não lembravam dos sonhos começam a lembrar dos sonhos. Pessoas que não faziam ideia do que os sonhos estavam querendo dizer, que agora fazem relações, sentem coisas, começam a chorar, agradecem. Né? Claro, tem um limite não é a mesma coisa que fazer uma análise. Não é. Mas também não é nada. Isso está longe de não ser nada. Tem um impacto. Então, por isso que eu digo, o sonho não é exclusividade da psicanálise. Inclusive, outras teorias se ocupam disso. O Jung se ocupa disso. Né? As terapias holísticas se ocupam disso. Agora, a neurociência se ocupa do sonho também. Sim. A TCC se ocupa do sonho também. Sempre que eu pesquiso sobre isso, eu vou ver, né, inclusive do ponto de vista diagnóstico. Recentemente eu vi um trabalho do Siddhartha Ribeiro, né? Você deve saber, o cara que escreveu O Oráculo da Noite, um neurocientista famoso lá da Universidade do Rio Grande do Norte, onde eles lá da Universidade do Rio Grande do Norte e da Universidade de Pernambuco estavam fazendo um estudo de diagnosticar pacientes esquizofrênicos e bipolares através dos sonhos. E aí o legal é que eles pegaram os indicadores e tudo mais, né? Tanto do conteúdo do sonho, como da forma como os pacientes relatam o sonho, porque isso também é importante, a gente não pode desconsiderar. A maneira como o paciente relata o sonho, os termos que ele usa, os verbos, as expressões idiomáticas, falam muito disso. Então, até a neurociência está fazendo isso agora, olha só. Mas, assim, o senhor falou que os sonhos não é um tema que só a psicanálise estuda, né? Outros campos de saber também estudam sonhos, né? Mas a gente também percebe assim, que tem uma tendência moderna de querer traduzir sonhos como se fossem mensagens ocultas, né? Algo mais místico. Como é que a psicanálise se protege aí desse misticismo, dessas seria uma interpretação mais oculta ou até mesmo religiosa, né, dos sonhos?
Eu penso que a gente tem que ocupar o espaço. Eu faço o que eu posso, me posicionando como especialista na interpretação dos sonhos e falando exclusivamente da interpretação dos sonhos com o viés psicanalítico sério, pragmático, didático, para falar para a população em geral, mostrando como é que é a interpretação dos sonhos para a psicanálise, mostrando o quanto não se trata de decifração de símbolos, porque nós não é decifrar símbolos, eu até explico, muitas vezes, explico no meu grupo de WhatsApp sobre interpretação de sonhos, explico nas minhas aulas, explico nas minhas lives, que nós não somos oráculos, que nós não somos decifradores de sonho, que isso não leva a lugar nenhum. Sei lá, digamos que a pessoa que diz que sonhou com cobra é traição, esteja certa. Tá? Digamos que a pessoa que diz isso. Não é para psicanálise, não é isso, tá? Mas digamos que, vou pegar o que eu mais escuto. Sonhou com dente caído, é morte. Digamos, tá? Digamos que. Tá, ok. E aí o paciente faz o que com essa informação? O que transformou na vida dele? Sonhou com cobra, vai ter uma traição na tua vida, tá? E aí? Além de deixar o paciente preocupado, paranoico, o que pode até acontecer, como se ele estivesse tendo uma previsão, talvez, uma intuição, o inconsciente dele captou algo sobre isso, tá? E aí? E o que mudou internamente para o paciente? Que descoberta sobre ele mesmo ele tem com essa informação? Que iluminação de aspecto inconsciente ele tem? Não tem nenhum. Entende? Então, a questão é a gente colocar o inconsciente do paciente em movimento, para que ele tenha uma transformação, para a psicanálise ser o que ela é. A técnica terapêutica que oferece os resultados mais duradouros para os pacientes. Porque as transformações são inconscientes profundas. Porque o paciente, quando começa a mudar, ele nem sabe direito por que ele está mudando, ele simplesmente muda. Sim. E o senhor é autor de um livro, né, sobre símbolos oníricos, né? O que trata esse livro, né? Esse livro fala algo sobre a singularidade absoluta do sujeito na hora da interpretação dos sonhos. É preciso entender a singularidade do sujeito e não existe exatamente uma gramática universal de símbolos. O que você trata efetivamente nesse livro? Eu trato basicamente das ideias freudianas sobre a interpretação dos sonhos e kleinianas, as contribuições da Melanie Klein, e depois eu faço uma reflexão para as pessoas terem um referencial sobre os símbolos oníricos e as possibilidades que os símbolos oníricos têm de interpretação com essa linguagem, usando os símbolos oníricos através do cinema. Então eu trago as imagens oníricas do cinema para a gente refletir. De filmes como Morango Silvestre, A Pele que Habito, Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz, todos filmes onde o sonho é protagonista. E aqueles filmes que têm um olhar psicanalítico para a interpretação dos sonhos e por símbolo, que serve, que é didático, o filme é uma aula. E aí eu vou trazendo o símbolo e fazendo relações com a teoria. Legal, eu ia exatamente falar isso, que o senhor tem aí uma trajetória rica, né? Unindo aí a psicanálise e o cinema, né? O cinema nos ensina algo, então, sobre a estrutura do sonho, que a teoria pura, muitas vezes, deixa passar? Sim, porque eu sou bem como o Spielberg, tá? O Spielberg diz que o cinema é um sonho a olhos abertos. Assim. E eu concordo plenamente com essa noção dele. E os cineastas são fissurados pelos sonhos. Os bons cineastas são todos loucos pelos sonhos. Almodóvar, Fellini, Kurosawa, Bergman, Denis Villeneuve, né, o cara do Duna. E tal. Vai ver os filmes dele, quantos sonhos tem lá? São todos oníricos. Todos oníricos. Então, quer dizer, por quê? Por que é fascinante? Porque ele tem muito a ver com a pictografia, né, que o cinema se propõe a representar
imageticamente emoções humanas. E aí eles usam isso de uma maneira magistral. Você citou Morango Silvestre, né, como um filme interessante, né, que é Aí, a ser assistido. Você citou depois outro também que era um conhecido, agora eu não lembro o nome. Mas assim, de modo geral, eu queria que você citasse aí 4, 5 filmes que todo estudante de psicanálise deveria assistir para entender um pouco mais sobre a interpretação de sonhos, sobre sonhos de modo geral. Quais que você citaria? se nós vamos por aí, então eu começaria. O primeiro é o Sim. Alice no País das Maravilhas. Isso, ali são País das Maravilhas, que você tinha citado, sim. Esse é o primeiro. Tá? Tem um complexo de Édipo inteiro ali dentro. Complexo de castração. Cortem as cabeças, né? E tal. A menina procurando destino, para que lado eu vou, quem eu sou e tal, a questão da identidade. O Alice no País das Maravilhas é uma aula de psicanálise antes da criação da psicanálise. Tá? Freud dizia que os artistas eles tinham um acesso privilegiado ao inconsciente. E o Lewis Carroll teve. Né? Teve mesmo. Então, eu começaria por esse. Morangos Silvestres, do Bergman, eu acho que é um filme muito interessante da gente ver também as questões edípicas sendo reeditadas numa pessoa de terceira idade com uma estrutura neurótica obsessiva bem grande, como o professor Isaac, né, do Morango Silvestre. Depois, se você quer se aprofundar uma questão mais da estrutura perversa através dos sonhos, não pode perder A Pele que Habito, do Almodóvar, que ele é narrado, mais da metade do filme é narrado em linguagem onírica e a gente nem percebe. Eu peguei no detalhe isso. Tem um sonho ali que tem uns 40 minutos e a gente nem se dá conta. Ele usa a linguagem onírica para contar aquela história que, se não fosse com a linguagem onírica, ela não teria nem pé, nem cabeça. Esse está na minha lista da Netflix já há um tempão e eu ainda não assisti. Mais um motivo, então, de assistir. Gosto muito do Almodóvar. E o último, deixa eu pensar qual é o quarto que eu botaria. É um que eu gosto muito, tá? O Mágico de Oz. O Mágico de Oz, eu gosto demais. Aquele mesmo com a Judy Garland. Mas aí você tem que olhar para o filme e não esquecer que você está entrando num sonho. Então você tem que olhar para o ciclone do jeito certo, você tem que olhar da queda da casa em cima da bruxa malvada do oeste do jeito certo, você tem que olhar para o espantalho, para o leão, para o homem de lata do jeito certo. Por exemplo, o espantalho, o homem de lata e o leão são claramente ego, id e o superego. Né? E como é que estão dentro da mente da Dorothy, que é a sonhadora desse sonho. Então, eu diria que esses 4 seria assim, já a pessoa vai estudar mesmo a questão onírica dentro da interpretação dos sonhos, vai investir um bom tempo aí de estudo nesses filmes. Bem legal. Eu quero voltar aqui para a clínica também. Como é que o senhor lida com aquele paciente que diz: eu não sonho? Eu não tenho sonho. É comum, né? Super comum. A gente tem que lidar com isso com naturalidade. Primeiro que eu vou investigar se o paciente tem algum problema de sono. Com o sono. Sim. Tá? Se ele tem apneia do sono, por exemplo. Se ele tem apneia do sono, ele não chega na fase REM do sono. Que é, o sono tem 4 fases. A fase REM é a fase do sono mais profundo. Se ele não chega na fase REM, que é a fase do Rapid Eye Movements, com os movimentos rápidos dos olhos, ele não vai ter aquele sono mais profundo de todos, onde a atividade cerebral está mais ativa, e até muitas vezes mais ativa de quando a gente está acordado, curiosamente, e é onde acontece a maioria dos sonhos. Então, tem alguns pacientes que têm esse problema porque não chegam lá e não têm sonhos. Mas não é só nessa fase que tem sonhos. Mas
predominantemente nessa fase. Eu, por exemplo, tenho muito sonho no momento que eu estou prestes a acordar, eu sonho, daí me lembro até com mais facilidade e tal. Tem mais gente que tem esse mesmo tipo de experiência. Mas gente com apneia do sono pode ter esse problema. E a pessoa também pode ter uma condição psicológica que limita mais a questão simbólica. Pessoas com um pensamento mais operatório, que tem problemas psicossomáticos graves, e tem o que o pessoal da escola de Paris chama de pensamento operatório, o pessoal lá dos Estados Unidos, com Peter Sifnius, por exemplo, chama de alexitimia, que eles não têm muita capacidade de dar nome para as próprias emoções, porque estão sentindo, pode ter complicações com isso. Mas tirando essas duas situações, tá, Luiz? 95% das pessoas sonham. Se ela diz que não sonha, é porque ela está se defendendo do que o sonho quer mostrar, que ela trabalhe. É uma resistência. A gente tem que fazer a nossa parte, a nossa instrução, a pedagogia da psicanálise. A gente tem que mostrar que no nosso trabalho os sonhos são importantes, que eles são fundamentais, que eles aceleram o processo terapêutico, que a pessoa vai ter resultado mais rápido, que ela tem vantagens. Instruir ela como lembrar dos sonhos, como registrar os sonhos dela. O que ela tem que fazer? É isso que a gente tem que fazer. Perfeito. E, Leonardo, o que é o pesadelo? Então, também na psicanálise, né? E qual é o papel do analista quando o paciente traz um pesadelo angustiante? Eu não me preocupo muito com um pesadelo esporádico. Eu me preocupo quando a pessoa só tem pesadelo. Porque aí a gente pode estar numa situação problemática, onde pode ter risco de suicídio, né? E isso até é um indício para a gente. Que às vezes a pessoa não está falando e está mostrando através dos pesadelos constantes que a situação é mais grave do que a gente acha que é. Tirando isso, eu trato os pesadelos da mesma forma que eu trato os sonhos. Pesadelos, para mim, são sonhos. Sim. Mas essa angústia desse pesadelo precisa ser vista com um outro olhar, não? Além daquela questão um pouco mais ali, é lógico, você não segue tanto aquela cartilha do Freud, né, como você falou, né, que seria como eu tinha dito lá no começo, né, um pensamento mais infantil, com um desejo reprimido, né, mas o pesadelo poderia significar exatamente, poderia, né, uma das possibilidades exatamente que o inconsciente está chegando, a pessoa está chegando ali naquele momento de alcançar aquilo que foi reprimido efetivamente, aquela situação reprimida, ele está chegando perto daquilo, por isso ele tem esse sentimento de pesadelo, ele sente essa angústia. Sim. É isso que representa o pesadelo? Pode ser entendido desta forma. Eu não acho que tem uma única forma de entender Sim. o pesadelo. O pesadelo pode estar representando também uma precipitação psicótica, por exemplo. Pode ser um indício de que a pessoa vai ter uma crise aguda de psicose, vai precisar de uma contenção maior. Depende do caso, né? Mas ele pode estar representando isso, sim, que você está falando, de a pessoa ter um desejo que contrasta com os seus valores. Exatamente. Tipo que entra em conflito com o seu eu ideal, né? É um desejo mais perverso, né? Sim. Aqueles inconfessáveis, sabe? Aqueles inconfessáveis. Aí o negócio, o bicho pega. Porque daí a pessoa não aceita isso enquanto ela está acordada, mas no sonho aparece, fica pressionando e ela não consegue se livrar disso. E agora? O que ela faz com tudo isso? Como é que ela integra isso dentro da personalidade dela? Como é que ela faz, né? Então, o pesadelo, ele é cruel nesse sentido, né? Ele não deixa a pessoa numa situação cômoda, não. Perfeito. Leonardo, antes da gente encerrar aqui nosso programa, eu vou pedir para você deixar uma mensagem aí para todos aqueles que estão iniciando, né, as suas
está na sua trajetória ainda de formação psicanalítica, né? E destacar essa questão da importância do sonho. Mas antes, eu queria que você falasse, você tem um curso sobre sonhos, não é isso? De interpretação de sonhos. Fala um pouquinho sobre esse curso. Eu tenho alguns dispositivos sobre a interpretação dos sonhos. Então, eu tenho alguns cursos sobre a interpretação dos sonhos. Sim. Um deles é sobre como o curso de diagnóstico psicanalítico na prática, através da interpretação dos sonhos, onde eu apresento as cinco grandes estruturas que trabalham a psicanálise contemporânea e como é que é o sonho dentro de cada uma dessas estruturas. A estrutura autística, a estrutura psicótica, a estrutura borderline, a estrutura perversa, a estrutura neurótica. Também tem um curso sobre a interpretação dos sonhos em si, que daí tem toda a questão dos filmes, né, que ajuda o colega a trabalhar com a interpretação dos sonhos na prática profissional. Tem o desafio 15 dias com seus sonhos para quem não é profissional ou mas quer trabalhar mais com os seus sonhos. Tem também um grupo terapêutico com foco na interpretação dos sonhos. Então, tem uma série de questões. Quem quiser saber mais, se você me permite, eu vou... Lógico. O meu Instagram é @Leonardo Della Páscoa. Meu YouTube também é @Leonardo Della Páscoa, você me acha. E lá tem os links para os seus cursos, né? Tem os links para falar diretamente comigo. E tem muito conteúdo todo dia sobre interpretação de sonhos. Você vai ver lá. Com certeza. Escreve lá, segue meu perfil que você vai gostar. Com certeza. Então, Leonardo, agora tem a pergunta final aqui, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, né? Qual é a lição mais valiosa que os sonhos dos seus pacientes te ensinaram sobre a condição humana ao longo dessas mais 2 décadas, né? E meia de atuação que você tem aí na área psicanalítica? Que mensagem você deixa para todo mundo, né? Que está em sua formação também, né? Da importância da interpretação dos sonhos. São duas numa só. Se a gente quer ter saúde mental, a gente precisa dormir bem e sonhar. Se a gente quer ter saúde mental, a gente precisa disso. Né? E você que está fazendo a sua formação em psicanálise, a sua formação dificilmente vai te ensinar a trabalhar a interpretação dos sonhos na prática. Você não pode aceitar isso como sendo natural. Isso não é natural. Você tem que aprender a trabalhar com a interpretação dos sonhos. Então, ou vira meu aluno, vem trabalhar isso comigo, deixa eu te ensinar, ou busque você um caminho para trabalhar com os sonhos dos seus pacientes na prática. No aqui e agora da sessão. Não adianta teoria básica sobre os conceitos de interpretação dos sonhos em Freud, que você não vai conseguir usar isso no aqui e agora da sessão, tá? Tem que ser algo prático. Saber que o paciente não está trazendo um sonho, o que eu faço? O paciente trouxe um sonho, o que eu faço? Você tem que saber o que fazer ali, na hora, tem que saber. Então, eu ensino isso, eu retomo isso. Tá? Não gosto de você, Leonardo. Então, procura alguém que faça isso por você, mas não deixa de fazer. Esse é o recado que eu dou, porque não por nada é a via régia do inconsciente, a estrada real do inconsciente, que o Freud disse, que uma intuição como essa um homem só tem uma vez na vida. Então não vamos deixar a principal intuição do Freud fora do que é a psicanálise, porque a psicanálise, o pensamento contemporâneo, ele é todo voltado para o onírico. Todo ele. Sensacional. Não foi uma entrevista, foi uma grande aula aí sobre interpretação de sonhos, sobre a importância dos sonhos para a psicanálise. Leonardo, quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no Estante do Inconsciente, aqui no programa No Divã da Estante. Fica o convite de você voltar numa outra oportunidade para a gente tratar sobre um outro tema e explorar um pouco mais aí do seu grande conhecimento no campo psicanalítico, onde você já atua há mais de 25 anos. Muito obrigado pela sua participação, Leonardo. Valeu, Luiz. Valeu a todo mundo. Até a próxima. Até a próxima, Leonardo. Muito obrigado. Eu quero agradecer também a todo mundo que nos assistiu até aqui. Mais uma vez, peço aqui, deixe seu like nesse vídeo, caso tenha gostado. Compartilhe esse vídeo aí com todo mundo que tem interesse em aprender mais aí sobre interpretação de sonhos,
e aprender sobre psicanálise. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, manda aí para seus amigos e também se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal, porque isso é muito importante. Tá legal, pessoal? Aproveite e deixa também seu comentário. O que você achou da entrevista? Sugira aí temas de entrevistas também, entrevistados, que eu vou correr atrás aí para a gente poder trazer aqui para o canal Estante do Inconsciente, tá legal? Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau, obrigado!